Olá, começamos hoje mais um Nardcast, hoje com a presença ilustre do juiz de direito Marcos Antônio da Cunha Araújo, juiz aqui no Paraná, um grande pioneiro aí, né, linha de frente na atuação de violência doméstica. Olá, doutor. Tudo bem, Cris? Bom dia, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast, o Nardcast. Obrigado pelo elogio, né? Pioneiro nós não somos, mas estamos seguindo esse mesmo caminho. Então vamos lá. Acho bem importante a gente começar falando sobre o que o doutor explicasse, né? Como funciona o ciclo da violência doméstica. Bom, vamos lá. Primeiro, para pontuar, né? Atualmente eu estou à frente da principal unidade judiciária da capital, né, do Paraná, que cuida das medidas protetivas de urgência. Então, é o local onde a gente pode ver na prática como funciona o tal do ciclo da violência. O que é exatamente o ciclo da violência? O ciclo da violência é uma simbologia, né, que é utilizado para mostrar o processo que toda mulher que está em situação de violência, em algum momento vive ou viverá. E se chama ciclo porque ele tem um caminho já construído e a experiência mostra que esse caminho se repete na vida de todas essas mulheres. Sempre vai começar com uma relação de lua de mel, que nós chamamos, que é quando nós conhecemos a pessoa que está do nosso lado. E ali é só alegria, é só amor, é paixão. Tudo que tem de positivo a gente experimenta nesse momento. Porém, a gente sabe que a vida não é sempre só alegria, né? Não são só rosas no jardim. Em algum momento a gente encontra os espinhos. E esses espinhos surgem nos momentos de tensão, nos momentos de estresse que são esperados na nossa vida. Crise econômica, um ciúme, uma discussão, uma divergência para um ponto qualquer da nossa vida pode levar a algum embaraço, alguma situação constrangedora que faz com que este momento de lua de mel comece a se dissipar. E a gente começa a conhecer a pessoa na divergência, na diferença. Porque até então nós a conhecíamos neste momento de calmaria, né? Vamos dizer assim. E é aí que nós temos a parte da explosão, que nós chamamos. Estão saindo da fase de lua de mel e entra na fase da explosão. Esse momento de estresse, de tensão, ele é tão grande que a pessoa acaba revelando um perfil violento, de controle, de humilhação, de domínio sobre a outra pessoa. A depender da forma como essa pessoa reage, essa tensão pode ser mais ou menos violenta. Então, se eu tenho uma pessoa do outro lado, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Esse ciclo da violência. Se eu tenho um homem que está no momento de tensão, né, e aumenta a pressão, o constrangimento sobre a outra parte não resiste a uma natural tendência dessa violência não se mostrar. Agora, se a pessoa resiste, diz, olha, mas por que você está me tratando assim? Por que você está me xingando? Você nunca fez isso? Aí você percebe a resistência, aí essa violência tende a aumentar. Porque é neste momento que a pessoa tenta controlar a outra para aceitar aquela reação dele. E esta é uma manifestação humana, quase que um fato social, né? Alguém impondo a vontade sobre o outro quando eu estou num momento de tensão. Porém, depois que essa violência ela é exposta, vem o arrependimento do agressor, porque ele também não gosta de estar num momento de tensão. Isso não agrada a ninguém. Isso produz hormônios que são ruins a nós, né? O cortisol, por exemplo. Nós gostamos, na verdade, do prazer. Para evitar o cortisol, automaticamente a gente reduz essa tensão, porque vencido o problema, eu já desabafei, já xinguei, já descarreguei no outro, aí vem a relação de culpa. O perdão, desculpa, é a bebida, é o álcool, por qualquer razão, eu posso justificar aquela ação e me apresento arrependido. E aí nós temos da outra parte, que experimentou isso de forma inédita, a sensação de confusão. Você não sabe exatamente o que fazer. Mas você também quer voltar para aquela primeira fase, que é a fase boa, né? A fase da paz. Você acaba aceitando isso. E inicia todo o processo novamente. Nós já voltamos para a fase de lua de mel. Aí a relação está boa de novo, você esquece tudo aquilo, você quer apagar aquele momento ruim, o sexo melhora, tantas outras coisas melhoram depois dessa situação. Mas a tensão volta de novo. E toda vez que ela volta,
ela volta mais grave, mais violenta. E isso vai fazendo com que a mulher se sinta cada vez mais oprimida, porque ela já passou por aquela situação. Então, quando nós falamos de uma mulher que está em situação de violência, ela está submetida a esse processo desse ciclo de violência. Isso é um exemplo clássico que foi materializado na vida da própria Maria da Penha, que deu nome à Lei Maria da Penha, vivenciou esse processo dentro da sua casa, do seu companheiro, e essas violências iam e vinham. Né? E sempre havia esse recomeço, sempre de uma forma muito boa, de uma forma tranquila, e quando a violência vinha maior. E culminou, né, com a história da Maria da Penha, com 2 tentativas de feminicídio, que levou ela, inclusive, a perder a mobilidade das pernas. E a gente usa muito o exemplo da Maria da Penha para mostrar às mulheres que aparecem no nosso juizado da violência doméstica, para mostrar que quando uma mulher vem ao juizado e pede ajuda, é porque ela já experimentou o momento de tensão, ela já experimentou o momento de violência. Só que logo depois ela vem e pede para retomar o relacionamento, ou seja, ela desiste de toda a proteção que ela recebeu, mesmo oferecendo o apoio do CRAS, do CREAS, psicólogos, assistentes sociais, para mostrar a ela esse processo do ciclo da violência. Ela insiste em acreditar que não vai acontecer mais, né? Porque ele já mudou a postura, ele está falando mais amavelmente comigo, ele parou de beber, ele não está indo mais no bar, não mais no jogo. Tem ou seja, você, né, muitas vezes no meio. Exatamente. Então, esse processo de culpa da mulher também ajuda a voltar para esse ciclo. E sempre com a esperança de que o meu projeto de vida, né, eu uso sempre essa expressão, que quando você se une a alguém, você se une para ser feliz, você não se une para sofrer. Então, no fundo, você quer que aquilo dê certo. Você quer sempre dar uma oportunidade, né? A ideia de perdoar, porque você também não é perfeito. Você sabe que de alguma maneira você também erra. E aí você se coloca nesse processo de culpa e volta para esse relacionamento. O problema é que, via de regra, quem apanha nessas relações é a mulher. É por isso que existe uma Lei Maria da Penha e não a Lei João da Penha. Porque o homem é mais forte. Porque culturalmente a sociedade impõe à mulher papéis subalternos dentro da relação doméstica, principalmente dentro da casa, né? Isso faz com que, ao assumir esses riscos, ela se coloque em risco pessoal, a sua vida, a sua integridade física e psicológica. Dentro dessa questão que o doutor explicou da culpa, acho que seria legal também colocar o que a gente chama do gaslighting, né? Que é aquela confusão mental, que muitas vezes assim, o homem na relação, ele se mostra arrependido, mas ele muitas vezes não chega para a mulher e fala, olha, eu errei. Mas sim, ele faz essa confusão mental, uma manipulação, né? De modo que a mulher se sinta culpada e volte para o ciclo, né? Se mantenha no ciclo. Essa é a definição de violência psicológica, né? Não sangra, não deixa marcas, né? E você consegue, de uma forma muito sutil, colocar a mulher exatamente onde ela sempre deveria estar na visão do homem, né? Que é numa posição realmente de submissão. E mesmo quando o homem erra, isso está explícito, ele consegue construir uma narrativa que coloca a mulher numa condição de culpada. Ele reagiu assim, ou agiu dessa maneira, porque você fez isso. Se você tivesse feito de outra maneira, nada disso teria acontecido. Então, da próxima vez, não faça assim, né? Ou seja, não há realmente um arrependimento real. Há uma manipulação e a mulher realmente tem dificuldade para se identificar nesse processo e acaba voltando para esse processo. Então, esse fenômeno é muito comum. Bom, o ciclo da violência doméstica, né, que a gente está falando, ele tem estudos, né, comprovados que demonstram essa situação do ciclo, né, não é uma coisa assim que a gente tira da cabeça, né, tem todo um estudo, e ele serviu também de objeto para a chamada avaliação de risco, né, que a gente tem no judiciário hoje. Doutor, pode explicar um pouquinho sobre a avaliação de risco? Claro. Toda vez que nós recebemos uma medida protetiva de urgência e é aberto um inquérito policial, nós sempre estamos preocupados com um evento fatal, que é o feminicídio. Então, o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Conselho do Ministério Público, criaram um formulário chamado Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Feminicídio. E ali, a partir de várias pesquisas, não só nacionais como internacionais, estabeleceram riscos deste evento chamado feminicídio. E dentro desse questionário existem várias perguntas que são simples, até a própria mulher pode responder, que vai nos permitir avaliar o grau
de risco a que essa mulher está submetida caso ela não se mantenha num processo de proteção. Ou até mesmo se mantenha, mas nos permita aferir quais são as medidas necessárias que nós devemos tomar para reduzir esse risco. Então, por exemplo, o uso e abuso de álcool por ele e por ela. Doenças psíquicas dele e dela. Acesso fácil a armas de fogo. Violências físicas em grau já elevado. Estamos falando de empurrões, estamos falando de socos, tapas, chutes, agressões a pessoas próximas. Então não é uma agressão somente à mulher, tem agressão ao pet, tem agressão aos irmãos, tem agressão ao pai, à mãe, ou seja, eu posso identificar aqui um perfil, uma personalidade violenta, que isso aumenta severamente o risco. O acesso então a arma de fogo também. O álcool e drogas é um fator de risco considerável. O álcool não é causa da violência doméstica. É importante a gente deixar isso muito claro. A droga também não é causa. Eu bati porque eu estava embriagado. Não. O álcool revelou o agressor que já existe dentro daquela pessoa. Essa é a função do álcool, né? Desinibir, quebrar os nossos freios morais e nos revela. Então, quando uma pessoa disser que agrediu, foi violenta porque estava embriagado, é mais uma desculpa. Isso está comprovado que a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela não tem como causa a embriaguez ou o álcool, mas sim revela aquele agressor que já existia lá dentro. Portanto, quando eu tenho uma pessoa que está num processo de violência e sobrevém uma situação de abuso de álcool e drogas, o risco de você ser agredido é muito maior do que se eu estivesse com uma pessoa sóbria, porque o freio moral dessa pessoa desaparece. E, portanto, há um risco grave, inclusive, de violências. Outras situações, violências, ofensas na gravidez, também demonstra um desprezo à vida humana, um desprezo a essa pessoa. E os estudos mostram que há uma tendência muito maior dessa agressão evoluir para um feminicídio. E são outros tantos fatores de risco que a gente tem, que valeria só um podcast para a gente tratar de cada um deles, mas é importante que a mulher entenda que quando ela vai à delegacia, ela preencha de fato esse formulário com dados reais, concretos, porque é a partir dele que a gente consegue abrir políticas públicas para esta mulher, inclusive casos de abrigamento, o encaminhamento do agressor para o atendimento psicossocial, no caso dos grupos reflexivos, parte sempre de uma avaliação de risco. Porque nós temos diversas violências. A violência moral, por exemplo, é uma violência que a gente considera menos grave, é uma das iniciais, mas existe a violência física real, soco, chute, sangramento mais grave, exige atendimento médico. A depender dos fatores de risco, eu consigo fazer encaminhamentos desta mulher para algumas políticas públicas já existentes na comunidade e o agressor também, inclusive monitoração eletrônica, dependendo desses fatores de risco. Então, às vezes, uma violência psicológica narrada na data de hoje, ela não é tão relevante quanto as violências físicas que já aconteceram há 1 ou 2 anos atrás, porque ele demonstra um percurso de violência. Então, essa progressão da violência a gente consegue observar pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O boletim de ocorrência ele vai se restringir ao fato atual. Dificilmente eu vou conseguir narrar tudo que está acontecendo ao longo da minha vida, A polícia vai restringir, é natural que se faça isso. Mas no formulário não. Ali você tem condições de nos dar essa anamnese da vida deste casal. Eu acho importante nesse sentido assim, explicar também que o formulário, ele, como o doutor falou, objetivo é individualizar bem aquele caso, até porque existem diversas medidas protetivas, embora ainda não exista um processo criminal, uma sentença e tudo mais, o juiz já consegue, com a análise desse caso assim, de uma forma mais peculiar, aplicar as medidas específicas. Por exemplo, eu consigo que ele compareça, faça o acompanhamento a um grupo para reflexivo sobre agressores ou ter suspenso o porte de arma de fogo, mesmo que ele não tenha uma sentença, Então, até mesmo a gente tem agora a atualização deste ano legislativa quanto à questão do auxílio aluguel, porque acho que se o doutor puder falar um pouco mais disso, da questão do auxílio aluguel, da questão
que também dá para o juiz colocar ali uma determinação provisória, né, na medida protetiva de, por exemplo, modificação das escolas que a criança vai comparecer, para justamente tirar a mulher desse ambiente de risco ali, né? Bem, a questão do auxílio aluguel, Cris, nós temos uma peculiaridade. Isso foi um projeto recente aprovado no Congresso Nacional, criou essa política pública, porém ela ainda não está implementada em todos os municípios e estados, né? A União não pode estabelecer despesa em observação ao princípio federativo. Então, cada município e cada estado deverá regulamentar de acordo com o seu orçamento quanto ele pode disponibilizar para apoio às mulheres em situação de violência. Curitiba ainda não tem, nós estamos aí junto com o novo prefeito eleito, já em conversa para tentar ampliar essa política pública, permitindo o auxílio aluguel aqui hoje. Tá? Hoje a gente tem acolhimento provisório na Casa da Mulher Brasileira, para as mulheres que precisam, e aí tem um acolhimento de longa duração, que são casas específicas que recebem mulheres e os filhos, algumas até pets também, para a mulher que não consegue voltar para sua residência. Ou não tem uma residência própria, né? Ou a residência era do agressor, ou do noticiado, ou da família dele. É muito comum você ir viver no lote, no terreno da família do agressor, e aí você tem que sair, denuncia, você fica numa situação de muita vulnerabilidade. Esses programas que a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo. Mas o auxílio aluguel dependerá, então, da boa vontade dos nossos legisladores, e a gente tenta, sempre que possível, intervir para que o Estado tome essa iniciativa. Então, nós temos um fundo, né, para essas políticas que o Estado redistribui aos municípios. Então, a gente está estimulando os municípios a criar lei para poder receber esse recurso do Estado. Então, além do Poder Judiciário estar lá no dia a dia, nos processos, a gente tem que fomentar também essas políticas públicas. Já a questão da matrícula, quando a mulher acaba abandonando uma situação de violência, deixando a sua casa, é natural que você crie um problema com relação ao filho, que ela leva junto, via de regra. E aí você tem o problema de ter que se deslocar muito para levar o filho até aquele local. E a Lei Maria da Penha, então, autorizou que um magistrado, quando deferida a medida protetiva e havendo uma indicação de mudança substancial de endereço, determine que o Secretaria de Educação, né, o Departamento de Educação, garanta a vaga para que essa criança continue seus estudos, não seja prejudicada e não haja um esforço, né, sobre-humano da mãe ter que cruzar a cidade para levar a criança até aquela escola, às vezes se expondo a encontrar o agressor. Então isso é uma política efetiva, os magistrados já podem fazer, porque isso já tem previsão na Lei Maria da Penha, e eu já tenho feito bastante aqui com a intervenção da Defensoria, que estuda esses casos, conversa com as mulheres, encontra uma escola mais próxima de onde ela está alocada, e isso tem funcionado muito bem. É isso que o doutor comentou do auxílio aluguel, da dificuldade na prática, né? Em contrapartida, a gente tem na própria Lei Maria da Penha ali a previsão, se for o caso, né, de afastamento do agressor do lar, né, ainda que de forma provisória, e também uma pensão provisória, né? Sim, a Lei Maria da Penha prevê essas duas medidas, né? São medidas protetivas que afetam o agressor. Então é aquela ideia, né? Quando nós estamos na fase de lua de mel, a casa serve ao casal, à família inteira. Quando vem a fase de tensão, ou seja, sobrevém uma violência e essa violência é praticada contra a mulher, o que o legislador estabeleceu? Mesmo que a casa seja do homem, a regra é quem agrediu sai. Então, critério de justiça natural, né? Bateu, você arca com as consequências da sua violência. O problema é que isso não impede a partilha dos bens. Isso não faz com que o patrimônio do agressor desapareça. Não é mais seu que você bateu, agora você perdeu o patrimônio. Não é assim que funciona. Mas do ponto de vista emergencial, sim. A mulher fica e o agressor sai, mas ele pode entrar amanhã, por exemplo, com um processo de partilha e ficar com a casa. Se for, inclusive, pode ser a casa exclusiva dele, né? Então, nesses casos, nós geralmente damos um afastamento provisório para que a mulher possa se recolocar no mercado de trabalho, conseguir um novo emprego, busque família extensa, rede de apoio para se acolher e se afastar do agressor, né? Porque muitas vezes isso também é um fator de risco. A família dele está muito próximo daquela casa, há um processo de justiçamento da sociedade contra aquela mulher
Então, ao invés de proteger, a gente acaba expondo ela a riscos maiores. Por isso, o auxílio legal é uma medida tão importante, porque realmente tira ela do ambiente de conflito. Né? Mas, de fato, o afastamento provisório está previsto na lei como medida protetiva e o pensionamento também, para auxiliar nessa sobrevivência, se for o caso, a mulher e as crianças. Um outro tema bem interessante que agora está bem em voga é a questão do pacote de feminicídio, né? Que decorreu ali da alteração legislativa também feita nesse ano, aumentou a pena do feminicídio e tudo mais. Você pode explicar um pouco sobre isso? Sim. Esse é um ponto bem interessante, Cris, porque é uma política pública, né? Podemos dizer assim, uma política criminal. A criminologia já mostrou para nós que aumentar a pena por si só não reduz crime. A lei dos crimes hediondos é um exemplo disso, que restringiu todos os direitos, benefícios, progressões de regime, aumentou a pena para não sei quanto, não podia isso, não podia aquilo, e na prática a gente viu que não diminuiu crimes em relação a isso. Eu tive uma experiência prática nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e eu conversei com um promotor que atua há 40 anos na área criminal, e lá na Flórida existe a pena de morte. E eu perguntei para ele, quando foi implementada a lei aqui da pena de morte, autorizando a pena de morte, o doutor viu reduzir o número de crimes depois que as pessoas souberam que ele poderia ir para uma cadeira elétrica? Ele falou, não, aumentou o número de crimes. Então isso é uma política que é olho por olho, dente por dente. É pura retribuição, vingança. Ele não é uma política para reduzir violência. As pessoas não abrem o código para dizer, isso aqui me leva para a cadeia. É engraçado, né? Porque muitas pessoas falam, se tivesse a pena de morte, seria diferente. E na prática, então não é. É o chamado populismo penal, né? É o que as pessoas querem ouvir. Mas cientificamente falando, e a criminologia é responsável por isso, né? Mostrar números, ela prova o contrário. Né? Que, na verdade, a gente infla o sistema penitenciário, que faz com que o próprio Poder Judiciário tenha que achar medidas de desinflar as penitenciárias. E aí a gente faz concessões de benefícios penais que normalmente não teriam, porque está entrando gente demais. E a gente não consegue construir outros presídios por motivos óbvios. E aí é um problema do populismo penal. Cria-se penas e penas e penas, aumentam, mas aí a entrada fica muito grande e não tem saída. Né? Até que você vê rebeliões. E aí começam mutirões aí do CNJ para soltar esse pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de novo, a gente percebe uma pressão social para que as penas do feminicídio sejam mais altas. A pena do feminicídio, antes da alteração desse pacote que aí surgiu esse mês, né, ele já era de 12 anos iniciando a pena. Mais algumas outras qualificadoras que podiam ali, nós estamos falando de uma pena mínima aí em torno de 16 a 20 anos, mínima. E poderia passar de 30 anos tranquilamente. Mas o legislador entendeu por bem já começar com 20. Então hoje nós estamos falando, qualquer feminicídio consumado, nós já estamos falando de uma pena mínima de 20 anos. E criou-se uma figura autônoma do feminicídio. Então hoje não existe mais o homicídio qualificado por matar mulher ou em situação de violência doméstica familiar ou simplesmente por ser mulher, né, que era a figura anterior. Hoje não. Matar mulher por razão de gênero é uma figura típica 121A. Não tem mais qualificadoras. Então, se por acaso a defesa for bem feita e se afastar que a morte não ocorreu por motivação de gênero, nós caímos por uma pena menor do que a lei anterior. Então esse é um problema que o legislador acaba não vendo por não ter a prática do tribunal do júri. Né? E quem é tribuno, né, nesse dia a dia, sabe como é difícil a gente ter controle, porque os jurados são leigos. Então é difícil a gente ter uma paridade dentro do tribunal do júri. Via de regra, há uma pressão social dos homens de reduzir esse tipo de repressão e as mulheres não estão bem representadas dentro do tribunal do júri. E quando estão, nem todas as mulheres são sensíveis à causa. Algumas, inclusive, são mais violentas do ponto de vista do gênero do que os próprios homens. Então nós temos uma cultura ainda muito machista, muito patriarcal, que faz com que a gente tenha um problema grande na hora de implementar a legislação. A ideia é boa, porém nós estamos tratando a consequência e não a causa. Falar em prevenir morte de mulher não é aumentando pena.
A gente previne morte de mulher com política de prevenção, de atendimento, de acompanhamento da mulher que manifestou a primeira vez sair do relacionamento. Isso a gente tem muito a fazer ainda. E o legislador acabou optando pelo contrário. Vamos punir. Porque se eu punir, o exemplo vai se proliferar na sociedade e as pessoas vão matar menos. Eu discordo disso porque as motivações são passionais. Ninguém olha para o noticiário de ontem para dizer, olha, o fulano foi condenado a 30 anos então não vou bater na minha mulher hoje. Não é assim que funciona. As pessoas agridem, praticam violência porque têm certeza da impunidade. Porque sabem que não vai acontecer nada com eles. Mas a gente tem que fazer com que a nossa sociedade coloque a proteção da mulher como um princípio fundamental. Como as pessoas nascem para se proteger e não para se agredir. E tem que começar pelos nossos novos homens, as nossas novas gerações. Então, políticas de prevenção são muito mais valiosas do que políticas de repressão. Minha forma de ver. E outra questão, né, já linkando com isso, porque a gente vê assim, nossa, as pessoas falam, né, normalmente assim, nossa, o número de feminicídio aumentou porque a gente vê cada situação, mas se a lei é tão boa, por que a gente tem tantos casos, né, de morte de mulheres nessa situação? Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o crime de descumprimento de medida protetiva e como na prática, assim, por exemplo, a gente chega nessa situação de feminicídio, porque na verdade muitas mulheres têm a medida protetiva, mas não levam essa situação de reiteração ali para o judiciário, que na verdade já tem até uma punição por outro crime, né? Para justamente evitar chegar no feminicídio. Então, assim, abordar um pouco esse passo a passo, digamos assim. A mulher em situação de violência, ela tem hoje a possibilidade de buscar uma medida judicial imediata. Nós chamamos de uma cognição sumária, né? de aplicação imediata. Então não precisa de inquérito, não precisa de processo, não precisa de advogado, é só ir na delegacia e comunicar que foi vítima de um tipo de violência. Moral, sexual, patrimonial, física e psicológica. São as 5 violências previstas na Lei Maria da Penha. Para isso, ela só precisa estar numa relação doméstica e familiar. Então, eu tenho que viver sobre o mesmo teto com essa pessoa ou já ter vivido sobre o mesmo teto com essa pessoa numa relação de casal ou uma relação íntima de afeto. Então, não precisa nem ser efetivamente um casal, pode ser uma pessoa com quem você dividiu o quarto e passou algum tempo junto e criou uma relação íntima de afeto. Isso já permite a aplicação da Lei Maria da Penha se a vítima for mulher. E a outra situação é a relação de parentesco. Então eu não preciso ter relação íntima de afeto, eu não preciso morar na mesma casa, mas somos parentes, ainda que por afinidade. Tá? Então entra aí sogro, cunhado, genro, tudo que entrar nesse processo, mesmo distante, permite a aplicação da Lei Maria da Penha. E aí, para a gente chegar no processo de proteção, a mulher busca a autoridade policial ou um advogado, a autoridade policial não vai cobrar nada e vai chegar esse pedido para mim, para o juiz. Tá? O juiz tem 48 horas para analisar e deferir essa medida. As principais medidas são aquelas que evitam novas violências. Então, proibição de aproximação, evita a violência física, e o contato, que evita as violências psicológicas e morais. Né? Lembrando contato por qualquer meio, né? Exatamente, de qualquer maneira. Né? Então, meios eletrônicos, mensagens, está valendo, né, nesse processo. E às vezes acontece que esse noticiado, né, ele descumpre essas medidas protetivas. E isso traz consequências. Uma delas é permitir a prisão preventiva dele, a depender do nível de descumprimento ou de ameaça que ele está trazendo a essa pessoa. Então, se ele está perseguindo, vai no trabalho, mesmo com medida protetiva, na saída da escola, está lá esperando para algum tipo de abordagem, é uma situação que a gente não vai ficar esperando para ver o que ele está fazendo, né? Está com a mão para trás, eu não sei se é um buquê de rosa ou se é uma arma de fogo. Então você manda prender, essa é a regra. O Ministério Público tem agido de forma muito urgente nesses processos, mas nem sempre chega a esse ponto. Então o cara está mandando mensagem dizendo, me arrependi, me perdoe, deixa eu falar com você. Lógico que eu não vou sair prendendo a pessoa por isso, mas eu faço a advertência e encaminho cópia ao Ministério Público, porque só descumprir já é um novo crime. Que é o crime do 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva. Então, assim, no meu dia a dia, eu tenho uma média de 20 pedidos de medidas protetivas por dia, uma média, tá? Às vezes tem 30, às vezes tem 15, às vezes tem 10, na média fica em 20. E eu tenho uma média muito próxima disso de descumprimentos.
Então a gente tem que ficar lá, intima lá o agressor para se justificar em 48 horas. Às vezes ele vem, às vezes não vem. Se não vem, já coloca uma tornozeleira. Dependendo da postura, se insistiu com a situação, pode evoluir para uma prisão. Tudo isso para quê? Para garantir à mulher o direito de uma vida sem violência. Essa é a promessa da Lei Maria da Penha. O problema é que algumas mulheres não comunicam este fato. Isso é um risco aumentado. Então, aquele formulário de avaliação inicial que a gente respondeu, ele é dinâmico, porque os riscos vão se alterando com o tempo. E muitas vezes a mulher fala, já pedi medida protetiva, não vou mais incomodar com isso, não tenho tempo para ir lá e deixa a situação. Isso pode evoluir para uma situação mais grave, porque o feminicídio é uma dinâmica, ele não acontece da noite para o dia, ele é uma progressão. O homem não amanhece querendo matar a mulher hoje. Ele primeiro começa com a violência mais leve, xingamentos, violência moral, violência psicológica, vai para a evolução de uma violência física, e aí o próximo passo é a violência mais grave, que é o feminicídio. Portanto, é importante que a mulher entenda, se o homem insiste em se aproximar, se insiste em novas violências, há esta progressão ocorrendo na frente dela. Ela tem que comunicar para que a gente possa fazer a intervenção. Mas uma coisa interessante, isso tem que ser bem pontuado. Nós tivemos na capital do Paraná, em Curitiba, neste ano, 8 feminicídios consumados. É um número alto. Ano passado, alguns anos atrás, tivemos um número mais baixo, perto de 3 ou 4 em Curitiba. Nós já estamos em outubro, entrando em novembro, e temos 8 consumados, fora os tentados. Tá? Mas nos consumados, é importante a gente gravar isso. Nenhuma mulher morreu com medida protetiva. Ou seja, se as mulheres que estão morrendo não têm medida protetiva, a gente pode chegar à conclusão que as medidas protetivas salvam vidas. São efetivas. Porque inibe a ação do agressor. Ele sabe que está sendo monitorado. Ele sabe que se ela apertar o botãozinho do pânico, a guarda municipal corre lá em poucos minutos. Então, aumenta o grau de proteção e aumenta a inibição do autor da agressão. Então, é importante as mulheres entenderem, não é só um papel. Esse papel me permite muito, porque se ele descumpre e esse papel já existe, que é a medida protetiva vigente, eu tenho autorização para decretar a prisão, ele não precisa bater nela. Se ele estiver passando 1 ou 2 vezes na frente do trabalho com uma proposta de agredir, eu já posso neutralizar esse cidadão. Sem a medida protetiva, não. Então, esse papel que eu costumo ver das mulheres, as pessoas falarem, esse papel não salva a minha vida, isso não é escudo à prova de balas. Porque as mulheres que estão morrendo não têm esse papelzinho. Então, é uma prova concreta de que as medidas protetivas salvam vidas, sim. Uma coisa bem interessante que o doutor comentou agora é a questão do botão do pânico, Muitas mulheres não sabem como funciona e ele não é um instrumento que é automático da medida protetiva. Então, assim, a vítima tem que solicitar e o juiz tem que verificar que naquele caso é o caso de aplicação do botão do pânico, Muito boa pergunta, Cris, porque assim, eu falei para você que eu tenho uma média de 20 medidas por dia, eu tenho hoje uma média de 5.000 medidas vigentes em Curitiba. Se a gente imaginar que eu tenho 5.000 medidas vigentes, eu tenho 5.000 botões do pânico, quem que vai atender isso? É uma política que não funciona. Ou seja, se tudo é urgente, nada é urgente. Por isso a importância do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. É ali que a gente vai tirar fatores concretos que dizem, olha, essa mulher ela tem direito à medida, mas não tem um risco tão grave de feminicídio quanto aquela mulher que teve a casa invadida durante a madrugada pelo agressor que tentou ali uma violência física contra ela. Este caso ele já mostrou para nós que ele é capaz. Então, essa merece o botão do pânico. Então, quando as mulheres tiverem um indeferimento, não significa que o juiz está selecionando quem ele gosta e quem ele não gosta. Não, a gente lida com dados concretos. E a gente precisa democratizar essa política para os casos de violência real, iminente. Então, comunicar o descumprimento é um dos motivos para eu definir o botão do pânico. Então, tem que ter descumprimento para ter o botão do pânico. Porque pode ter um caso gravíssimo, de uma agressão física, em que eu defiro a medida, o cara nunca mais se aproxima da mulher. E tem um outro ali, uma situação bem menos grave, que o cara mesmo com medida está indo 2, 3, 4 vezes. E é só um xingamento iniciou a medida. Então, o fato inicial em si nem sempre significa que aquilo vai evoluir bem ou mal. Só a dinâmica de cada família, de cada pessoa, que pode dizer para nós, esse caso merece, esse caso não merece. E a gente vai acompanhar. Mas a presença da mulher, de manter sempre o contato atualizado, de estar informando os descumprimentos,
é que vai levar a informação necessária para a gente poder aumentar o grau de proteção. Nesse sentido, acho que até pela proteção é interessante a gente ver a atuação da Patrulha Maria da Penha, né? Que a gente tem a decisão judicial e depois ela o processo, enfim, ali a situação é encaminhada para a Patrulha Maria da Penha, que faz esse acompanhamento ali com a vítima para ver como que ela tá e tudo mais, né? Exato. Esse é um protocolo, né? Toda medida protetiva deferida e estabilizada, ou seja, foi intimado o agressor, o noticiado. Esse processo vai para a Patrulha Maria da Penha, que vai agendar visitas regulares naquele imóvel, naquela casa, naquela família. Às vezes eles vão fisicamente, às vezes você não encontra, eles ligam, conversam com a mulher, se precisa de alguma coisa, faz as orientações, dão o endereço, o telefone da defensoria e se teve alguma situação de descumprimento, eles informam ao juízo para poder acionar outros mecanismos de proteção. Então também é uma política bem efetiva que tem aqui na capital. Doutor, outra questão que eu acho bem relevante, até gostaria que o senhor comentasse, pelo que vê na sua prática, né, ali trabalhando específico ali com as medidas protetivas, a questão da vigência das medidas, né? Anteriormente a gente tinha lá na lei a previsão de 6 meses, né, de vigência, e hoje a gente tem até um entendimento do STJ de que não pode ter prazo certo, tem que ser reavaliado, mas essa questão da reavaliação também não tem prazo. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, Cris. Na verdade, assim, são posturas, né? Eu usava o prazo de 6 meses porque eu entendia como prazo suficiente para que essa dinâmica fática se alterasse. Muitas vezes a mulher, depois de 6 meses, já nem manifestava mais interesse. Mas quando eu vim para Curitiba, a gente percebe uma rotina um pouco diferente. Como a gente está numa especializada, a gente só faz isso, a gente consegue entender, e o volume também é gigante, né? Então a gente consegue entender melhor isso, e hoje o meu prazo é de 1 ano, tá? Mas assim, a lei mesmo não tem prazo. Então essa discussão que está no STJ hoje é exatamente essa, né? O juiz pode estabelecer um prazo, porque se medida protetiva ele trabalha com risco de novas violências, ou seja, o plano é precaução, é evitar que essa mulher seja submetida a novas violências. Qual é a medida correta para eu saber quando o risco desaparece? Não existe. Cada caso é um caso. Então, um descumprimento de medida que aconteça num prazo de 3 meses, que o juiz colocou, 90 dias, ele já me justifica, dizer, olha, 90 dias não foi suficiente, tanto que teve o descumprimento. A minha ordem foi rompida, então eu vou fixar 6, vou fixar 1 ano. Então, eu já de plano, já estabeleço 1 ano, e isso não impede que se a mulher quiser retomar o relacionamento, ela vai e manifeste, a gente já ouve, né, com uma equipe multidisciplinar, e revogue antes. Mas para o homem, já é importante entender, esse é o entendimento que eu acho razoável, porque as pesquisas mostram, a partir de mulheres que morreram vítimas de feminicídio, que os crimes de feminicídio ocorrem até 2 anos depois do término do relacionamento. Olha que interessante. Então assim, terminou, tá tudo bem, cada um pro seu lado. Quando a mulher inicia um novo relacionamento, reacende todo aquele processo de violência novamente. Então as mortes que foram estudadas de mulheres desde que se iniciaram as pesquisas sobre gênero mostram que este risco permanece de novas violências até 2 anos. E por quê? Porque geralmente o homem em 2 anos já construiu um novo relacionamento. Aí ele reduz o nível de violência. Enquanto ele não restaura as suas relações, ele ainda está focado naquela pessoa. Então, se aquela pessoa inicia um novo relacionamento, todo o processo ali passional, né, ele volta à tona e essa mulher está em risco. Portanto, eu entendi como razoável 1 ano, e aí não tem um prazo fatal, né? Hoje, na verdade, o prazo é indeterminado e eu fixo 1 ano para reavaliação. Então, em 1 ano, eu chamo a mulher novamente, avalio a presença de novos fatores de risco e, se for o caso, eu prorrogo por mais 6 meses ou mais 1 ano. Tá? Mas se não teve nenhum episódio, o homem cumpriu integralmente as medidas, via de regra o processo é arquivado. Muitas vezes a própria mulher manifesta que não tem intenção de renovar. Um número grande de medidas são arquivadas porque a mulher entendeu, não, já foi suficiente, já segui minha vida, ele está na vida dele, está tudo certo. Então essa é a posição que está vigindo hoje aqui na comarca de Curitiba, né? Mas a gente sabe que cada juiz tem a sua forma de ver esse processo. Eu tento seguir sempre uma orientação científica para justificar isso. E é o que o STJ está tentando estabelecer, né?
Mas as últimas decisões têm sido nesse sentido. Tá? Não existe um prazo certo, as circunstâncias que vão definir. Doutor, pode contar um pouquinho pra gente como foi a experiência, eu não lembro qual cidade que foi da região metropolitana que o senhor atuou, até passou na Globo, né, que durante um ano o doutor conseguiu conversar, entrou em contato, né, os processos que o doutor cuidava de violência doméstica com todas as vítimas naquela determinada comarca para saber como que estava, acompanhando mesmo, né? Perfeito. A gente tem a carreira da magistratura nos permite conhecer diversas realidades, né? Então a gente passa por municípios maiores, com o IDH bacana, mais alto, com PIB melhor, né? E eu passei por algumas que me deram essa experiência. Por exemplo, passei por Campo Largo, que tem uma história, uma cultura e um desenvolvimento econômico melhor, e passei por Almirante Tamandaré, que já é conhecida como uma cidade que é uma cidade dormitório. Poucas indústrias, tem um aquífero enorme no seu subsolo que impede a instalação de indústrias. Então a sociedade acaba muito trabalhando na capital e voltando para Almirante Tamandaré. E tem um IDH relativamente baixo em relação às outras cidades da região metropolitana. O que isso faz? Faz com que o município tenha menos recursos, tenha menos orçamento. Então a estrutura de apoio, de proteção da mulher também era menor. Quando eu lá cheguei, perdi todo aquele suporte que a gente tinha recebido em Campo Largo. E ali, a começar com a própria delegacia, né, que tinha um foco muito maior em outros crimes mais graves, que não tinha tanto em Campo Largo. E ali tinha, então, as mulheres tinham até receio de ir para a delegacia, porque o ambiente não era um ambiente propício para o atendimento, não tinha um espaço adequado, elas falavam no balcão, na frente de todo mundo o que estava acontecendo. Era uma situação realmente muito constrangedora. Eu tentei intervir, mostrar para os agentes, para o delegado que era responsável, da gente iniciar um processo de humanização de atendimento dessa mulher, para ela se sentir acolhida naquele espaço. Quando ela entra, vê na porta, ela volta dali mesmo e vou seguir a vida do jeito que dá. Até porque na própria Lei Maria da Penha a gente tem previsão nesse sentido, de na delegacia ter um setor, diríamos assim, Perfeito. Separado. Essa é a dificuldade dos atores do sistema de justiça, de transformar a Lei Maria da Penha em realidade. Muitas vezes a gente tem que se mobilizar para isso acontecer. Mas conseguimos construir uma sala exclusiva para ela ser ouvida, reservada, e logo na sequência conseguimos uma equipe de mulheres para atender essas mulheres, o que melhorou, e isso, as queixas aumentaram. Os pedidos de medidas protetivas aumentaram. Porém, ainda a gente tem uma dificuldade com o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Ainda não era uma prática, não era um costume, né? E mesmo convencendo, mesmo tentando orientar, isso demorou para acontecer. E aí a gente chegava com pedidos muito mal instruídos, com pouca informação. E muitas vezes com um detalhamento dos fatos mal esclarecidos. E aí o nosso processo foi, eu acabei colocando meu gabinete para, antes de deferir a medida, fazer um papel de levantamento de dados. Já que a mulher, segundo a lei, tem a capacidade postulatória sem advogado, é só ir lá e contar a sua história, o delegado manda o pedido para o juiz. A gente precisa melhorar a qualidade dessa informação para eu dar a melhor resposta e dar a melhor proteção a ela, quando é o caso de proteger. E aí essa foi a iniciativa que a gente tomou. A minha equipe estava orientada a não iniciar nenhuma minuta de medida protetiva sem o contato com a mulher primeiro, para tentar entender, né, a dependência econômica, se a casa é dele, se ela precisa de abrigamento, se não precisa de abrigamento. E durante um bom tempo a gente fez isso e acabou realmente saindo uma matéria no G1, né, desse processo. Mas é algo que não é o ordinário do Poder Judiciário. Demandou muito trabalho também, né? Lembrando que a equipe também é reduzida. A equipe realmente se sobrecarregou, mas graças a Deus eu tinha uma equipe extremamente motivada e que gostava de fazer isso, de dar esse olhar mais humano, e a gente conseguiu melhorar realmente bastante. As mulheres vieram, sentiram-se protegidas, ouvidas, acolhidas, e é uma experiência bem interessante. Bom, uma coisa interessante também que o doutor comentou agora, que eu na prática, né, da advocacia presenciei algumas vezes, é que muitas vítimas chegam e falam assim: doutora, mas eu até fui à delegacia, mas me deram uma informação errada. Mas não assim, né? A gente tem profissionais em todas as áreas empenhados no trabalho, mas a gente tem essa questão de muitas vezes na própria delegacia, como o doutor comentou, não ter o conhecimento de como colocar em prática a Lei Maria da Penha. Então, assim, se o doutor puder até detalhar um pouco a questão do... O doutor explicou, é só chegar na delegacia e denunciar, mas como que funciona realmente
esse momento inicial, sabe? Aproveitando, né, para comentar, como eu falei, eu tive um caso de uma vítima que ela chegou, contou na delegacia o que tinha acontecido, e o delegado falou, não, mas isso daí, o delegado não, né, a pessoa que prestou atendimento, não, isso daí não é violência doméstica, o juiz não vai dar o pedido. O juiz não vai te dar medida, então não vou nem pedir. E, na verdade, assim, como o doutor comentou, a gente tem várias formas de violência doméstica, ainda que, por exemplo, só psicológica, só financeira. Dependendo do caso, a gente consegue a medida protetiva também, né? Sim. É importante você ter falado sobre isso, porque a gente tem relatos também. Eu também faço parte da CEVID, né, que é a Coordenadoria Estadual do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E a gente recebe queixas, principalmente em municípios menores, né? E estamos longe, não, aqui na região metropolitana mesmo, né? Eu falei aqui do FONAR, a gente sabe que tem delegacias que não são delegacias da mulher, não são especializadas. E aí há uma resistência muito grande, porque, via de regra, são policiais homens, né? Já não tem muita afinidade com a matéria, às vezes tem preconceitos mesmo, não vai crítica nenhuma aqui, estou falando de uma sociedade que foi criada assim. Sim, sim. E a gente precisa quebrar isso. Devagar, com calma, com paciência, com capacitação, respeitando o tempo de cada um, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está lidando com proteção, a gente tem uma responsabilidade gigante quando prestador de serviço, quanto servidor público, né? A gente está ali para realmente atender esse reclamo da mulher. E quando eu falo, vai na delegacia, a primeira coisa que você vai fazer é um boletim de ocorrência, vai relatar um episódio, então tem dia, hora e local, para eu saber se a competência é de Curitiba, de Colombo, de Tamandaré, de Quatro Barras. Esse é o primeiro ponto. Depois, a narrativa dos fatos. Tal horário, no interior da residência, eu estava dormindo, ele chegou embriagado e né, desferiu tapas, socos, murros, tal. Você vai descrever o fato. Você vai descrever se teve pessoas presentes, testemunharam ou não, se você quer indicar alguma pessoa que visualizou ou não. E vai querer também vão perguntar se você representa pela instauração de um inquérito. Então, tem crimes que dependem da manifestação da pessoa. Crime de injúria, por exemplo, crime de calúnia. E, antigamente, o crime de ameaça. Né? O crime de ameaça, hoje, ele não depende mais da vontade da mulher. Mas o crime de stalking, por exemplo, ele depende de uma representação. Então, a mulher tem que dizer, eu quero que ele seja processado por isso. Porém, pode chegar nessa hipótese que você colocou, da pessoa que está ouvindo dizer, não, mas isso aí não é violência. E ele fazer esse meio que indeferimento sumário da medida protetiva. O que a mulher pode fazer? Primeira coisa, pede para lavar o boletim de ocorrência. Se não for lavrado o boletim de ocorrência, faz o boletim online. Que eu tenho um ser humano ali que está impedindo eu avançar, mas lá com a máquina eu consigo fazer. Então faz o boletim online, preenche os campos, tudo isso que eu acabei de falar, e vai aonde? Vai ou ao Ministério Público ou diretamente ao cartório do Poder Judiciário. Porque essa é a orientação que eu sempre faço, né? Porque quem tem competência para deferir ou indeferir é o Poder Judiciário, não é o delegado, né? Mas ele tem a competência dele de analisar, olha, esse caso aqui não parece ser correto, então não posso deferir. Mas para que essa mulher não possa ficar sem uma resposta, ela tem o direito de pedir isso. E ela pode ir no balcão do Poder Judiciário e fazer o mesmo pedido. E lá ela vai pedir, olha, eu quero afastamento do lar, eu quero proibição de contato, aproximação. E aí o juiz vai acabar pedindo para fazer a análise, transformar aqui numa medida protetiva e ele vai analisar. Ele pode até indeferir, assim como o delegado entender exatamente igual, mas abre para ela, inclusive, a possibilidade de recorrer. Aí entra o trabalho da Defensoria Pública, entra o trabalho do Ministério Público, que pode discordar do juiz, recorrer. É assim que deve ser. Tá? A mulher não pode se contentar com o primeiro não, porque, de novo, a nossa cultura é uma cultura para deixar as coisas como estão. Nós somos ensinados a agir assim. Quando a mulher receber o primeiro não, buscando ajuda, não desista. Vai na porta do Poder Judiciário, não deu, vai até o Tribunal de Justiça, vai no Ministério Público da sua comarca, vai na Defensoria Pública da sua comarca. Se for necessário, peça para falar com o juiz. É um direito seu de falar com ele e pedir isso, esclarecer. Doutor, eu gostaria que o senhor então dissesse que eu não tenho direito, meu pato está aqui. Isso é o direito de petição que a lei garantiu, a Constituição garantiu a todos e a Lei Maria da Penha dispensou a pessoa do advogado. Então, a gente precisa ensinar as nossas mulheres a lutar pelos seus direitos e não aceitar o primeiro não e voltar para casa e submeter-se novamente a um processo de violência. Isso é algo que a gente tem que mudar todo dia e a gente tem que estar orientando nesse sentido. Então, eu agradeço por essa oportunidade, para estar lembrando as mulheres disso, porque o mundo ainda não está preparado para as mulheres
conscientes dos seus direitos. Eles vão resistir muito. Por isso que a gente, como sociedade, eu como homem, tenho que também defender as mulheres, para que as mulheres estejam conscientes e lutem pelo aquilo que está assegurado na lei para elas. Outra questão interessante, já aproveitando esse mesmo tema da concessão das medidas, é que a gente também tem a possibilidade, né, doutor, de, além de, por exemplo, a vítima ter a medida protetiva, se for o caso ali, ela conseguir, por exemplo, a extensão dessa medida para a família dela. Por exemplo, em um primeiro momento, a violência não chegou aos filhos, mas a vítima teve a medida e o agressor se aproveitou do contato com os filhos, ainda que por intermédio de terceiro, para também, de alguma forma, agredi-los, ainda que não fisicamente, né, de outra forma, ou parentes dessa vítima, enfim. Que existe essa possibilidade na lei da gente conseguir, embora a vítima já tenha medida, a extensão, a reanálise pelo juiz do caso, né, e a extensão da medida também para os familiares. Sim, a lei permite perfeitamente a medida protetiva extensível à mulher, né, diretamente, se estender aos familiares dela e aos filhos. Tá? Os filhos aí seria inclusive a suspensão do direito de visitas quando há uma violência real a essa criança ou quando a criança é utilizada como instrumento para atingir a mulher, como você bem colocou. E a questão dos familiares próximos, né? Às vezes a sogra saiu na defesa da filha. E aí o genro veio e bateu na sogra também. Então é possível também que se estenda essas medidas protetivas para ela, ainda que o foco não fosse ela. Né? Ou ela está sendo utilizada, constranger a sogra para convencer a filha a retirar as medidas protetivas. Tudo isso é possível desde que haja um fato concreto. Né? O juiz não vai sair proibindo de todo jeito, de forma genérica, sempre pontual, com um evento fático que justifique a ampliação disso. Existe essa previsão, sim. A questão da criança, inclusive, pode gerar alienação parental, né? Que é uma matéria já na área do campo do direito de família, mas que inicialmente o magistrado pode enfrentar cautelarmente ali na medida protetiva, mas o juiz competente para suspender, proibir contato ou regularizar a questão da guarda é o juiz da família. Então, na situação de urgência, o magistrado da violência pode intervir, mas via de regra o competente é o juiz de família, que é lá que vai estabelecer visita, guarda, alimentos e outros direitos, tá? Mas possível é. Bom, outra questão interessante é falar sobre, se tu puder explicar, quem pode ser vítima e quem pode constar, né, como agressor de violência doméstica. Então, por exemplo, a gente pode ter o pai, mas a gente também pode ter uma mulher ali como, né, constando como agressora, e a questão das vítimas também, de quem pode ser. Certo, eu vou responder essa pergunta de forma reversa. O que não pode ser, tá? Porque essa é uma dúvida comum. Muitas vezes eu indefiro medidas protetivas, porque as pessoas ouvem, ele peça porque você é mulher, vítima de violência e tal. Então acho que é mais fácil eu ir pela parte contrária. Por exemplo, Lei Maria da Penha, ela se aplica à proteção da mulher, via de regra baseada em violência de gênero. Essa é a regra. Tá? Mas o filho está batendo na mãe porque ele é dependente de álcool e drogas. Pode. Aí vem a discussão, mas ele bate na mãe porque ele quer dinheiro para comprar crack. É violência de gênero isso? Eu até um tempo atrás entendia que não. Mas a última alteração da Lei Maria da Penha mostrou o contrário. Independente do motivo por qual há violência, toda vez que um filho bate na mãe, existe violência de gênero. A violência de gênero é aquela que é baseada nos papéis sociais estabelecidos para o homem e para a mulher na sociedade. Quando um filho acha que a mãe tem o dever de dar dinheiro para ele, esse dever nasce de onde? De um papel social estabelecido pela sociedade. Que a mãe precisa prover o filho, que a mãe tem que dar dinheiro ao filho. A mãe não dá dinheiro para o vizinho, mas se o filho pede, é natural que ela dê. Por quê? Porque a sociedade estabeleceu que esse é o papel dos pais, né? Do pai, da mãe, ajudar os filhos até um certo. E quando a mãe não dá, ele usa violência. Então isso é violência de gênero, porque é baseada no papel. Portanto, não é porque ele queria dinheiro para droga e não porque ele era mais forte, não. É por causa desse papel. Então, tem que ter essa relação de submissão, de poder entre homem e mulher para ter a aplicação da Lei Maria da Penha. A vítima necessariamente tem sempre que ser mulher ou se identificar como mulher. E aqui eu estou incluindo também as mulheres trans, que mesmo sendo do sexo, biologicamente falando, masculino, se identificam
e assumem todos os papéis sociais de mulher. Inclusive a mulher trans assume de fato limpeza, recato do lar e tantas outras coisas que a gente sabe que recai sobre a mulher que assim nasce, né? A mulher cis que a gente chama. E o agressor pode ser tanto homem quanto mulher. A filha que também obriga a mãe a entregar dinheiro para ela comprar crack também está praticando a mesma violência de gênero, mesmo ela sendo mulher. Porque a parte passiva da violência é uma pessoa vulnerável. É a mulher que, por conta desse papel social, está submetida a um processo de violência. Não importa quem agrediu, se é homem ou se é mulher. Então essa é a regra. Às vezes pergunto, mas se o meu vizinho, toda vez que eu saio no elevador, encontro com ele me ofende, me xinga de qualquer porcaria envolvida a questão da mulher, né? Tantos nomes aí que eu poderia citar, mas deixa a imaginação de vocês pensarem. É violência de gênero? Sim, é violência de gênero. Mas falta um requisito da lei. Qual? Tem que ser uma violência doméstica, familiar ou baseada numa relação íntima de afeto. O meu vizinho não mora na mesma casa que eu. O meu vizinho não é meu parente. E o meu vizinho não tem uma relação íntima de afeto comigo. Ele só é meu vizinho. Logo, eu tenho uma violência de gênero que é baseada no fato daquela pessoa ser mulher, ele está me ofendendo por ser mulher, mas eu não tenho essa peculiaridade da Lei Maria da Penha, que é proteger a mulher dentro da casa, das relações familiares e das relações íntimas de afeto. Então ela vai ter o direito de se proteger disso dentro do Código Penal, sem a proteção da Lei Maria da Penha. Ela vai ter a proteção, mas não essa proteção especial que trata esta mulher que está nesses ambientes como vulnerável. Justamente porque lá dentro da sua casa não tem câmera. Agora, quando você sai no corredor e é ofendida no corredor, tem uma câmerazinha, porque aquele espaço é coletivo, aquele espaço é público. Por isso essa diferença. Então, é importante a gente entender violência de gênero e violência doméstica e familiar. O gênero tem que estar dentro da violência doméstica, mas o contrário não. É uma briga de trânsito, por exemplo, em que um homem uma colisão com um veículo e a primeira coisa que ele sai é chamar a mulher de barbeira. Né? Você que é loira, então vai dizer loira barbeira. Né? Gênero, violência de gênero, porque se utilizou de um estereótipo, né, do seu corpo para classificar você de uma maneira pejorativa. É uma violência de gênero, mas não se aplica a Lei Maria da Penha, porque eu não conheço essa pessoa, não sou parente dela e não tenho relação íntima de afeto. Bom, para fechar o nosso podcast de hoje, eu gostaria que o doutor deixasse um recado para as mulheres que estão assistindo, que estão sofrendo violência doméstica, que ainda não tiveram coragem de denunciar. Enfim, um recado que o doutor, como a autoridade que é, possa passar para essas mulheres. Bom, ontem nós fizemos uma audiência com cerca de 30 mulheres. E essas 30 mulheres pediram para revogar as medidas protetivas e pediram para retomar o relacionamento. Não tem que pedir, na verdade, né? Elas comunicaram. Esta é a nossa maior preocupação, porque volta no problema da questão do ciclo da violência. E é o que eu sempre digo às mulheres que estão lá. O ciclo da violência ele é muito sutil, né? Mas quantas vezes essa roda gira, mais evidente ela fica. Quem já provou dessa violência e buscou ajuda, já teve o efeito do Estado afastando o agressor, permitiu rever algumas coisas, seus projetos, os seus sonhos, mas não toca no seu coração. O sentimento que você tem por aquela pessoa, isso o Estado não vai conseguir mexer, isso não vai apagar. Só que quem está no processo de violência não pode subestimar o agressor. Porque é isso que faz com que as mulheres morram em ambientes domésticos, vítimas de feminicídio. Quem já apanhou a primeira vez sabe a dor que é sofrer esse processo de violência. É diferente de você ser agredido por um estranho. A confusão que isso gera na cabeça da pessoa é algo que só quem está dentro consegue sentir. Então, colocar para as mulheres que esta experiência não tem nos livros, ninguém vai te ensinar a entender esse processo, e que existe equipes para te ajudar a fazer esse processo de compreensão. E não aceite novas violências na sua vida. Eu coloco para elas, você já apanhou uma vez, você já foi agredido uma vez, não espere o próximo tapa. Quando o tom de voz mudar, quando o humor mudar,
já se proteja, já corra, já saia de perto do agressor, porque o ciclo da violência voltou a girar. Então, é nesse sentido, de observar que a gente não tem controle sobre o outro, nós não podemos nos culpar pelas decisões e pelas escolhas do outro, mas nós podemos nos proteger do outro. É lógico que isso não significa, então nunca mais vou poder confiar no homem que um dia me bateu. Não, você pode confiar. E você deve confiar se você assumiu esse processo de retomada de relacionamento. Mas sempre com uma proteção a mais. Olhando porque você já conheceu o processo de violência. Você sabe do que ele é capaz. Nós torcemos sempre para que isso não aconteça. Mas você é que tem que ser a principal atora, né? Protagonista da sua própria proteção. O Estado não vai conseguir intervir se você que está dentro do processo não consegue ver a mudança de humor, a mudança de fala, de trato, de xingamento. E quando você vê, você está de novo num processo de agressão física grave e o pior, muitas vezes colocando os seus filhos também para assistir e reproduzindo esse processo de violência na escola e na vida. Mas dizer que, acima de tudo, a gente acredita nesse processo de proteção, os efeitos que a medida protetiva que a Lei Maria da Penha trouxe estão salvando as mulheres, e quando ouvirem nos comentários dizer que a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não ajudou em nada, porque a cada dia a gente vê mais violências aumentando, é porque, na verdade, nós estamos anunciando os direitos das mulheres. As mulheres estão saindo do seu grau de silêncio e estão buscando ajuda, é por isso que está aumentando. E mais, as mulheres começaram a estar conscientes de que têm direito, de que têm voz, de que podem ser protegidas, e isso faz com que aquele que domina, que é exatamente o conceito de violência de gênero, encontre resistência. Quando as mulheres aceitavam passivamente a ordem do marido de faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não havia violência, porque a mulher aceitava. Hoje as mulheres sabem que elas não são obrigadas a aceitar e faz com que elas lutem pelos seus direitos. Quem perde poder faz o quê? Aumenta a força, aumenta o grau de resistência. É por isso que nós temos mais violência, porque as mulheres estão conscientes, as mulheres estão dizendo não e as mulheres estão buscando ajuda. Então esses números não são ruins. Esses números são importantes porque tira essa violência de uma cifra negra, de um silêncio, de uma omissão que o Estado nunca conseguiu enxergar. Então, nesse sentido, para reforçar, não aceite nenhum tipo de violência na sua vida. Existe a proteção, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público, os serviços em geral do sistema de justiça estão à disposição para te ouvir, e lute cada dia para não viver esse processo de violência, porque nós não devemos mais aceitar nenhum tipo de mulher ser morta, perder sua vida por alguém que um dia jurou amor a você. Bom, doutor, se o doutor puder só concluir a questão de quando as vítimas, muitas vezes, elas, como o doutor comentou, né, pedem a revogação da medida porque reatam o relacionamento, e com isso, que eu vejo na prática, né, muitas delas e depois mudam de ideia e querem novamente a medida, passaram por uma nova situação de violência e percebem que realmente não dá para insistir naquele relacionamento, só que na parte psicológica, emocional delas mesmo tem uma culpa muito grande, uma vergonha de, nossa, mas eu vou pedir de novo a medida protetiva, nossa, mas eu vou de novo pedir ajuda para o judiciário, sendo que eles já me ajudaram uma vez e eu voltei atrás. Então, assim, um recado para essas mulheres mesmo. Essa é a fala que eu uso exatamente para essas audiências que eu comentei, né? De dizer para as mulheres, o ciclo da violência é exatamente isso, né? Então, se amanhã der errado, o sentido de estou retomando o relacionamento, deu errado, a gente não quer que dê errado, mas se der, a gente vai estar aqui. E você pode vir a qualquer momento, iniciar um novo boletim de ocorrência e pedir a restauração das medidas protetivas, porque é esta a nossa finalidade. E é justamente por conhecer o ciclo da violência que nós, atores do sistema de justiça, temos que acolher as mulheres e não julgá-las. Eu disse para você que é errado, olha, falei para você que... Não, isso não vai acontecer e não deve acontecer. Se isso acontecer, estamos praticando a violência institucional, que é algo que a gente tem combatido. É impossível acontecer? Não, não é. Infelizmente, é possível chegar numa delegacia e alguém comentar isso com você. Mas saiba que a nossa capacitação foca exatamente no contrário. Que as mulheres que retomaram o relacionamento e assumiram esse risco de retomar esse projeto de vida, elas têm o mesmo direito que qualquer outra mulher. Não existe um número, não tem culpa, não tem isso. Não se mantenha em situação de risco,
porque você já pediu o arquivamento de uma medida. Procure o Poder Judiciário se houver algum tipo de resistência, mas é um direito seu pedir quantas vezes for necessário a proteção à sua vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouco com a gente aí todo o seu conhecimento, e espero que tenha ajudado, se ajudar uma pessoa, né, todo esse nosso podcast aí já vai estar dando resultado. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo, Cris, sempre muito vocacionada, né, na proteção dos vulneráveis, não é de hoje que eu já te conheço, e a oportunidade de poder falar sobre esse tema, divulgar sobre esse assunto que para nós é tão caro. Então, desejo sucesso ao seu podcast, nessa aventura também nas redes sociais, mas que é uma utilidade pública. Isso eu tenho certeza, e eu só posso parabenizar você e a equipe. Obrigada.